Mudas frutíferas com sustentabilidade ambiental. Essa é a nova fase do Centro de Produção, conduzido pelo engenheiro agrônomo Júlio César. O ponto central do novo sistema para a produção de mudas é a adoção de insumos naturais no lugar de produtos químicos. O viveiro de mudas do agrônomo Júlio César ocupa uma pequena área na zona sudeste de Teresina, pouco mais de 1 hectare de área trabalhada. Mas é diversificado, sustentável. O que não falta aqui é muda de espécie frutífera. Tem quantidade, procedência e qualidade. E a nova fase do viveiro de mudas adota práticas ainda mais sustentáveis do ponto de vista ambiental e foi influenciada pela criação de abelhas sem ferrão. As caixas estão espalhadas por todo o sítio. Por isso, o agrônomo Júlio César decidiu: saem produtos químicos, entram insumos 100% naturais, ou os chamados bioinsumos, feitos no próprio sítio. E foi a criação de abelhas que acabou motivando o agrônomo Júlio César a mudar o estilo de produção de mudas frutíferas, saindo produtos químicos como fertilizantes e agrotóxicos para combater pragas e doenças e entrando apenas substâncias 100% orgânicas. O sistema acabou dando certo e fomentando uma outra forma de produzir mudas frutíferas, o sistema agroflorestal. E a novidade não só dá certo, como já começa a ser praticada 100% no viveiro de mudas. Quando eu comecei a criar abelhas, eu já comecei a mudar a visão sobre isso, né? Então, quando você aplica um inseticida, primeiro, se vê uma abelha morta, você já fica bem espantado. Então, comecei a fazer alguns cursos. Fiz um curso com um cara excepcional, Sebastião Pinheiro. É um dos melhores hoje no Brasil nessa questão de saúde do solo, né? Então, comecei a observar e já praticando o que eu fiz com esse curso com ele. E um colega também que me incentivou muito, que ele trabalha já no sistema agroflorestal. Então, essas peças foram se encaixando e aí começamos a trabalhar esses produtos naturais, né? Tanto para nutrir a planta como para defendê-la, né? No caso da defesa de doenças e pragas, que produtos foram desenvolvidos e como são utilizados? Então aqui nós temos o extrato da pimenta, né, que é a capsaicina. Aqui nós temos o extrato puro da pimenta, que é um excelente inseticida e com grande eficiência, né? Então esses inseticidas, eles conseguem defender a planta e você consegue produzir um produto mais saudável. E aqui esse outro que parece assim um suco de tamarindo. Esse é bem interessante, esse aqui é a urina de vaca. Opa! O cheiro que dá ao curral não é a fezes, é a urina. Então ele serve como nutrição para a planta, né? E também afasta as pragas. E temos aqui também os biofertilizantes, né? Que são justamente aqueles produtos que são jogados fora. Um exemplo: no interior se trabalha muito nas farinhadas, né? E a manipoeira ela é toda jogada fora e é um produto altamente poluente para o solo. Então aqui é um produto usado à base de manipoeira. Então nós temos um aqui usado, que a gente utiliza bastante, é chamado de água de vidro. É um silicato de potássio, né? À base de quê? Nada mais é do que cinza e cal. Então um produto que defende bastante. Tanto defende a planta como também aos intempéries, tanto para frio como para calor. Agora a gente percebe que são produtos que podem ser feitos aqui mesmo, na própria fazenda, no próprio sítio. Exatamente, a água de vidro, muito simples. Por exemplo, aqui a gente usa uma medida, né, de cal para 4 medidas de cinza peneirada e o cal também. Pode ser esse cal de pintar a parede. Então junta os dois, aí o passo seguinte você pega água, pega 4 partes, a mesma quantidade de 4 partes de água, aquece a temperatura de fervura, mistura e você tem a pasta, que é chamada de pasta de silicato. E depois coloca 96 partes de água. Aí você tem chamado água de vidro. Quando você tem água de vidro, você vai colocar 250 ml para 20 litros d'água.
Detalhe, não pode ser aplicado no horário de temperatura elevada, de sol quente, né? Tem que ser no finalzinho da tarde ou no início da manhã. E a forma de aplicação é uma pulverização, por exemplo? É uma pulverização. Por exemplo, quem trabalha com hortas, né? Esse produto cai como uma luva, né? Por quê? Porque qual o grande problema das hortas, né? O pessoal que tira o coentro, tira a cebolinha, ele murchar, né? Perder muita umidade. E o silicato de potássio não deixa ele perder essa umidade. Então, as verduras ficam bem... não perde umidade de jeito nenhum. O agrônomo Júlio César aponta vantagens do sistema integrado de produção de mudas ao manejo florestal de base ecológica. Então nós buscamos produtos o mais barato possível, né, e mais eficiente possível. Então, se tem esse sistema, a roda girando, né, então você vai ter um sistema completo, que é o sistema agroflorestal. Você produzir frutas e com qualidade. E aqui tem do esterco, a compostagem, até o pó de brita. O pó de brita, né, que você um produto barato e muito eficiente. Qual a grande função dele? Ter minerais para o fruto, né? Aí você tem o que? Cinza, outro produto também muito em conta, né? Carvão, que é justamente o pó do carvão, né, que a gente utiliza. Aqui nós temos dois produtos da carnaúba. Temos a bagana da carnaúba, né, que é essa aqui, a bagana da carnaúba. Ó, aqui é a bagana, a palha da carnaúba. E esse aqui é o processo químico que já seria chamado de torta de carnaúba, né, que é outro produto muito bom também como substrato. Outro que é muito bom também, que a gente encontra em serraria, que é o pó da madeira, né, a maravalha, né. Isso decomposto, você tem que fazer um processo de decomposição desse material, ou seja, ficar no ponto para que o micro-organismo venha e absorva os nutrientes que tem aqui. Aqui você tem a casca do arroz carbonizada, que é outro substrato também muito bom. Aí aqui nós temos o estrume de palmeira, que nós temos tanto no Piauí como no Maranhão, né, do babaçu, chamado de estrume de palmeira, né, popularmente chamado. E aqui nós temos a compostagem. Aqui tem bagaço de coco da praia, né, que a gente chama. Esterco, temos pó de madeira, resto de poda, né. Então tudo isso feito, ó, olha a qualidade desse produto. Então aqui não tem como a planta não ficar bem nutrida com essa diversidade de nutrientes que temos aqui. E no pequeno centro de produção de mudas, a ordem é manter a terra sempre coberta com palhada. O resultado aparece na preservação das qualidades do solo. A gente vai trabalhar aqui, ó, o capim, que antes para mim era o maior inimigo, que eu não conseguia controlar o capim de jeito nenhum. E era um invasor. Hoje não. Com as técnicas do sistema de agrofloresta, você mantém o capim equilibrado, né, cortado. Quando ele chegar a 80 centímetros, você corta o capim, joga no solo. Então aqui você tem um capim ainda seco, né, com cobertura do solo. Aqui, essa outra camada, o capim já está bem mais decomposto, porque a ação de fungos, né, bactérias, então micro-organismos vão decompor nessa matéria orgânica e baixando a relação carbono-nitrogênio. E por último vem os outros, que é a minhoca, e vem transformando isso em humus, que é onde isso vai ser disponibilizado para as plantas. Então você tem um solo vivo e um solo rico. Então quanto menor a quantidade de matéria orgânica, mais pobre é esse solo. Então quanto mais camadas de matéria orgânica, de solo, de capim, de folha, de restos vegetais você vai colocando, esse solo vai ficando cada vez mais rico e consequentemente produzir frutos com melhor qualidade. No sistema florestal integrado, novidade no cultivo de fruteira. A pitaia é testada com sucesso no sítio. A inovação pode fortalecer a fruticultura na região. E aqui, o modo de produzir a pitaia também é inovador. Aqui é outro exemplo do manejo agroflorestal numa pequena propriedade. Numa mesma área, várias espécies. Aqui a cultura principal é a pitaia, uma novidade na fruticultura regional. Mas além da pitaia, pelo menos umas 10 espécies existem convivendo na mesma área. Qual a vantagem, segundo o princípio do manejo agroflorestal
de uma pequena propriedade? É um sistema integrado ao outro, né? Então aqui nós temos para as abelhas, né? Plantas para as abelhas. Nós temos o mutre, nós temos a eucalipto arco-íris, tem o citriodora, que tem outras variedades de eucalipto, tem o murici, temos o urucum. Então são plantas direcionadas para as abelhas. Então isso abelhas sem ferrão, né? Principalmente uruçu, tiúba, jandaíra. E nós temos a cultura principal, que é a pitaia. Então, utilizando esse sistema de agrofloresta, então dá para a gente aliar tudo isso na mesma área e ter produção. Então as plantas estão mais ou menos com 5 a 6 meses de plantadas e já estão começando os primeiros frutos. Geralmente ela começa no 8º mês para o 10º, então algumas plantas já estão iniciando. Então a nutrição dela tá muito boa. Por quê? Porque a gente percebe um crescimento vertical dela muito intenso e sem parada, né? A gente chama de parada um crescimento, ela para em 1 mês ou mais e começa o crescimento novamente. Então ela está com um crescimento contínuo, ou seja, ela está bem nutrida. Então a planta está num sistema de agrofloresta onde o solo todo está coberto. Aquelas plantas, quando começam a sombrear muito, corta e joga embaixo. Então matéria orgânica para o solo e cobertura para o solo. Então aqui nós temos a pitaia, temos o abacaxi, né, que é uma planta um pouco mais baixa. Temos a banana, que ela fica um pouco mais alta, então sombreamento, um pouco mais de sombreamento. Pimenta, que é para justamente produzir o inseticida, né, através da capsaicina, que é a substância que tem na pimenta. Então nós temos um sistema agregado, né? Então ele está bem integrado. Então toda planta vai ter o seu período de produção. Então quando ela chega o período de produção dela, as outras estão para o lado. Então aquela dali agora é a vez dela. Então esse sistema permite isso, né? A pitaia é novidade na fruticultura da região. Qual a expectativa desse produto como opção de desenvolvimento do agro? Hoje no Piauí nós temos uma área já que está despontando, que é a região mais alta aqui do Piauí, né? Que é a região de Pedro II. Já temos alguns produtores lá produzindo muito bem. Então aqui para Teresina, né, nós acharmos, por ser muito quente, não daria tão certo, mas a gente está provando justamente o contrário, que mesmo sendo região muito quente, como a nossa Teresina aqui, na região em torno de Teresina, mas dá para produzir muito bem. A pitaia é novidade na fruticultura da região. Tem perspectiva como atividade econômica? O mercado para cá está muito aberto. Por quê? Porque vem frutos de outras regiões, ele chega aqui com um sabor bem aquém do que é a pitaia realmente, né? É tipo pera. A pera que é produzida no Nordeste é muito mais saborosa do que a pera que é produzida na região Sudeste, né? Vamos ver, nossas regiões aqui têm um potencial grande. E o modelo ecológico e integrado de produzir mudas e frutas é sustentável. E o agrônomo Júlio César lembra mais vantagens neste outro sistema de produção de pitaia. Em uma área pequena, em vez de você ter 100 plantas, você chega a ter 300. Então você triplica a quantidade de plantas, consequentemente a produtividade, né? Então esse sistema aqui, ó, você vê que aqui é uma mata muito fechada, né? Então essa mata foi cortada, né, pinicada todinha e colocado feito o enleiramento. A gente evita muito a erosão do solo, né? E outro detalhe, você olha para as bananas, você vê a sanidade das plantas, né? Então ela está muito bem de sanidade, ou seja, o sistema está em equilíbrio. Então quando você tem um sistema em equilíbrio, as plantas não adoecem. Então esse é o sistema que eu acredito para o futuro, né? Pequenas propriedades, né? E já tem algumas em grande escala também, né? Então tanto dá para trabalhar em pequenos sítios como em grande escala, né?